Agora são 9 horas e 3 minutos em Brasília. Estamos de volta com o programa Cidade Esperta aqui 98,1. Vamos juntos até o meio-dia, aqui pelas ondas da Candango FM, a rádio que toca a cidade. Estou recebendo aqui nos estúdios meu grande amigo, delegado de Polícia Federal, o nosso amigo Leiro, né? Ele que é candidato a deputado federal, está aqui comigo. Vamos bater um papo agora. Leiro, seja bem-vindo, bom dia. Fala pra gente um pouquinho da sua história, conta um pouquinho do que é ser um delegado de Polícia Federal e por que você quer ingressar na vida política sendo aí um candidato a deputado federal. Obrigado, Josici Mendiba. É uma satisfação a gente estar aqui na Rádio Candango, aqui, toda essa região do Paranoá, região leste aqui, Itapuã, São Sebastião. Para a gente isso é importante. Sempre digo que a rádio comunitária é a rádio que aproxima, né, do povo, né? E isso é que é importante, para a gente estar bem perto, podendo passar as nossas propostas. Eu sou nascido em Brasília, em 1970, formei em nutrição, foi minha primeira faculdade. Depois eu entrei na Polícia Civil do Distrito Federal. Fui agente da Polícia Civil durante 4 anos e meio, mais ou menos. E posteriormente passei para agente da Polícia Federal. E aí me formei em Direito, quando então passei no concurso para delegado da Polícia Federal. Há 10 anos eu atuo aqui em Brasília, né? Já fui da Superintendência da Polícia Federal. Na Superintendência eu atuei exatamente como chefe do núcleo de investigações contra crimes, contra desvios de recursos públicos, né? Sempre ligado a essa parte de controle, né? E de investigação de desvios de recursos públicos. E depois eu fui para o edifício sede da Polícia, onde eu fiquei 6 anos no grupo de inquérito do Supremo Tribunal Federal. Esse grupo é o grupo, José, que investiga os parlamentares, né? Certo. É o grupo onde hoje em Brasília, por exemplo, se encontra a Lava Jato. Nessa situação, a gente vê que a corrupção ela é o grande câncer da nossa sociedade, né? Hoje ela acaba com a esperança, né, da população, porque eu costumo dizer que a corrupção ela mata mais do que qualquer homicida, né? Porque quantas pessoas morreram por causa de saneamento básico, por falta, né? Quantas pessoas sem hospitais, sem médicos. Essa situação que tenho certeza que o ouvinte aí pode me dar muito mais até em inúmeras situações em que alguém veio a falecer pela falta de estrutura do Estado, né? Ambulância, alguma coisa assim. E o corrupto é esse que tira isso. Então, vendo essa situação, José, é que eu vi que a gente precisava se colocar à disposição, porque não basta a gente ficar com o controle remoto também, reclamando de tudo, e a gente não querer, né, de alguma forma, atuar para melhorar, né? E por uma situação fática, eu sou amigo do senador Regufe, que é um senador que eu conheço há muitos anos, e que não é candidato, né? Ele tem mais 4 anos, e ele me convidou para que saísse, né, para que eu me candidatasse. Ele estava querendo formar um grupo de pessoas, né, de pessoas que comprometidas com esse ideal de ética, e ele me chamou e eu acabei entendendo que era uma hora, né, da gente tentar dar essa contribuição. Então foi essa a trajetória aí. A carreira de delegado é uma carreira maravilhosa, né? A carreira de policial é uma carreira maravilhosa, uma carreira de doação realmente, porque você, né, eu na minha primeira investidura fui morar em Manaus, então você vai trabalhar de frente mesmo para a criminalidade, para o tráfico de drogas. Então, fiquei 1 ano lá, né? Hoje os colegas ficam, às vezes, até mais 4, 5 anos, porque nós estamos sem concurso, nós vamos falar um pouquinho depois. Então, basicamente é isso. Mas é uma carreira que eu sugiro, né, que as pessoas façam, não pelo dinheiro, porque é isso, você tem que ter um desprendimento muito grande, mas façam pela vontade realmente de querer ajudar a sociedade, porque a Polícia Federal permite isso mesmo. Verdade. Leiro, qual que é o teu partido? O meu partido é o PPS. PPS. O partido, o senador Cristóvão também nos orientou. É a primeira vez que eu estou vindo. Então, assim, eu não tenho aquela cancha de político, de saber como fazer, de coligações, etc. Para mim era muito difícil escolher um partido. Você veja que eu investiguei mais de 200 parlamentares, né, de N partidos, de N cores, né? Então, para mim era muito complicado escolher um partido por conta dessa minha investigação. Você imagina, eu entrar num partido que por acaso tinha alguém que eu já investiguei. Olha o constrangimento, né? E eu vou estar ajudando ele, porque nessa questão hoje de coligação, né, de coeficiente, né, se eu votar, estou votando, alguém que vota em mim pode estar ajudando ele a se eleger, né? É uma loucura, essa democracia nossa é uma loucura. Então, eu tive muita dificuldade. E o PPS foi o partido que naquele momento não havia nenhum candidato eleito a deputado federal e nem a distrital.
naquele momento. Só havia o senador Cristóvão, que não tem nenhum problema de corrupção contra ele. Né? Não há um inquérito, uma investigação contra ele. Então nós entramos, mas nós entramos numa candidatura cívica. Eu não sou obrigado a apoiar ninguém do PPS. Tanto assim que hoje eu não apoio nenhum das pessoas da coligação para governador e para presidente. Não estou dizendo que sou contra eles, estou dizendo apenas que eu não apoio, né, formalmente, não apoio nenhum dos candidatos hoje do partido para governador e para presidente, porque foi esse acordo que foi firmado junto com o PPS. Foi um grupo de pessoas que entraram com o apoio do senador Regufe. Muito bem. Leide, a gente sabe que o deputado federal eleito, ele legisla para o país inteiro, né? Mesmo sendo da bancada de Brasília, legisla para o país inteiro. Mas a nível de Distrito Federal, as suas propostas, eu vi que você tem uma proposta do voto distrital. Como seria esse voto distrital? Ótima sua pergunta. Assim, hoje assim, a gente vai aprendendo quando você entra. Eu percebo já conhecendo dessa questão política, mas não conheço não. Estou passando a conhecer agora. Hoje você vota, vou dar um exemplo do que é isso. Essa questão do voto proporcional, né? Você não elege a pessoa que você vota. Eu vou dar um exemplo. O Tiririca, todo mundo já conhece, foi eleito com uma votação extraordinária, em grande parte um voto de protesto. E ele colocou, junto com ele, pessoas que tiveram 200 votos. Né? O saudoso Enéas, né? Meu nome é Enéas, da mesma forma, né? Colocaram 4, 5 pessoas junto com ele. Então é isso. Nós tivemos aqui em Brasília um deputado na eleição passada, um candidato, que teve 72 mil votos. Ele não se elegeu, mesmo com 72 mil votos. Mas um outro deputado teve menos de 30 mil e se elegeu. Então, o voto distrital é isso, é você acabar com isso. É você fazer o seguinte: quem são os 8 deputados que tiveram a maior votação? Pronto. Eles vão ser os eleitos. O parlamentar, o eleitor, votou naqueles 8 parlamentares. Então são eles que vão entrar. Né? Na eleição passada, é um dado impressionante. Somente de 2014, somente 66 deputados se elegeriam sozinhos, sem precisar dos proporcionais, da legenda, do acordo. Né? E olha, Leide, tem muitos candidatos hoje, inclusive a federal, acreditando nessa situação daquele de menos votos ser eleito. Não, com certeza. Muitos acreditando. Não tem dúvida, porque nós temos aqueles famosos puxadores de votos. Né? Mas isso não é democracia. Até porque hoje, vamos combinar, hoje os partidos, nós temos 35 partidos, né? Então, isso foi feito na época para privilegiar os partidos, porque era uma ideologia, você votava no pensamento do partido. Mas qual é o pensamento do partido hoje? O partido hoje é de direita, depois passa para a esquerda, depois passa para o centro, depois passa para a retaguarda, passa para frente. Não existe mais esse partido ideológico. Hoje os partidos, a grande maioria deles, são balcão de negócio, a grande maioria. Eu falava agora há pouco, antes de vocês chegarem, em relação à propaganda eleitoral gratuita, que também é mais ou menos isso aí, uma desorganização, né, dentro de uma organização. Porque as grandes coligações têm mais tempo de propaganda, as pequenas coligações não têm. Então, na minha opinião, eu acho que propaganda eleitoral gratuita, se são 25 minutos, tem que ser dividido por igual para todos, independente de maior ou menor. Você acabou de falar a palavra certa. A propaganda é gratuita, mas não é gratuita não. Sabe quem está pagando? Nós. Verdade. Né? Todos nós. É gratuita para os partidos, para os políticos, mas quem paga é o povo. Então, é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Teria que ser dividido. É a mesma coisa do fundo partidário. É o meu dinheiro, é o do ouvinte aí que sai às 4 da manhã para pegar ônibus, para ir trabalhar, para chegar às 7. Então, assim, hoje, isso é um absurdo. O fundo partidário e a questão da propaganda gratuita, ela é uma aberração. Ela privilegia, sabe quem? Os que já estão aí. Privilegia, muitas vezes, os corruptos. Entendeu? As pessoas que já estão no poder. Então, essa é uma reforma que nós temos que fazer também. Para que os fundos partidários e o tempo de televisão, ele seja dividido para todos, né? Para que todo mundo tenha esse mesmo acesso, todo mundo tenha esse mesmo tempo. Leiro, falamos do voto distrital e o voto facultativo. O voto facultativo é o seguinte: eu acho, ele é bastante polêmico, mas eu acho que o cidadão ele só deve votar. Eu gostaria muito que todos votassem. Aliás, já adianto, peço a todos vocês que votem. Se não quiserem votar no Leiro, votem em outro candidato, mas votem. Porque quando você deixa de votar, você está elegendo, sabe quem? Aquele que já está. Que já está. Mas você tem que votar com consciência.
Não adianta você votar porque você tem que votar. Hoje, 80% da população não sabe em quem votar para deputado federal. Aí, na hora que chegar na véspera da eleição, é que ele vai procurar, vai votar no primeiro que ele vê na rua. E aí quem é que ele vai ver na rua? Quem tem mais dinheiro. Eu falava agora há pouco a respeito dessa questão que você está falando, que é a questão do voto. A pessoa tem que ter a consciência, ver o que é, quais são os planos, o que é os projetos que aquele candidato quer fazer chegando à Câmara ou chegando ao Senado, enfim, né? Porque tem muitos por aí que chega na cidade, chega na reunião e fala, nós vamos executar. Não fala a palavra executar, mas fala, nós vamos fazer um asfalto aqui. O deputado não faz isso. Não faz, né? Ele tem que saber. É por isso que eu digo legisla, né? Que ele tem que procurar ver qual é primeiro, quais são as propostas, mas mais que as propostas, porque proposta é muito bonito de fazer. Você contrata uma equipe boa para fazer uma proposta bonita. O que essa pessoa já fez na vida dela? Isso, tem que ver a vida pregressa. Qual é o histórico? É verdade. Não é? Qual é o histórico que ela já fez? Na profissão dela, na vida pessoal, o que ela já fez? O futuro, o que eu vou fazer no futuro é um reflexo daquilo que eu fui no passado. Isso mesmo. Então nós temos que verificar o que cada um fez para aí sim a gente escolher votar. Por isso que eu sou favorável ao voto facultativo, porque a pessoa vai votar somente se ela tiver consciência do seu voto. Muito bem. Polícia Federal. A gente sabe que hoje os servidores da Polícia Federal, de uma forma geral, apesar de trabalharem afim, né, existe salário defasado, existe carreiras aí mal administradas, enfim. Você chegando à Câmara Federal, você vai também estar trabalhando para ajudar a melhorar a qualidade dos policiais federais? Sem dúvida. Assim, é claro que muito disso daí também é uma questão do executivo, né? Mas nós podemos, por exemplo, fazer a lei orgânica da Polícia Federal. Acredite, hoje não temos uma lei orgânica. O que é uma lei orgânica? É a lei que rege toda a atuação da Polícia Federal e dos seus servidores. Ela que diz o que faz um agente, o que faz um papiloscopista, um perito, um escrivão, né, o delegado da Polícia Federal. Ela vai criar normas que visam a resguardar o trabalho desses policiais, porque esses policiais estão dando a tapa a cara, Jesus Filho. E eles têm que ter um resguardo, eles têm que ter uma prerrogativa para defender a sua atuação. E hoje nós não temos isso. Então isso é um ponto que nós temos que atuar. Agora, a Polícia Federal como um todo, ela passa por um processo eu vou dizer, usar uma palavra mais forte, de abafa sobre ela. Por quê? Porque a Polícia Federal, ela investiga o poder econômico, o poder político. Então é uma reação. Eu vou te dar um número aqui, José, não sei se você já teve outros colegas aqui da Polícia Federal. A Polícia Federal tem 11 mil policiais federais no Brasil todo. Muito pouco. Para 16 mil quilômetros de fronteira. Muito pouco. Para cuidar de mais. Se a Polícia Federal pegar essas competências dela, nos Estados Unidos teria umas 20 polícias, o que é uma competência muito grande. Hoje nós temos 4.500 vagas abertas de policiais, só de policiais, fora administrativos. Isso quer dizer 1/3 praticamente, se nós temos 11 e 4.500 vagas, é praticamente 1/3 de cargos vagos. Olha quanta lava-jato nós poderíamos fazer, José. Quantas drogas poderiam ser apreendidas, não é? Quantas pessoas poderiam ser presas por tráfico de mulheres, por tráfico de crianças, por tráfico de órgãos, por tráfico de armas. Então, assim, o que se está fazendo hoje com a Polícia Federal é um absurdo. Nós não temos concurso. Nós temos o mesmo número de policiais de 2008. Eu estava conversando ali com a colega ali, e a Lélia, né? Em 2000 nós tivemos um concurso aqui há 2 semanas atrás. Esse concurso para 500 vagas. Ótimo, tinha que ter mesmo. Só que esses policiais, sabe quando é que eles vão entrar? Em setembro do ano que vem, porque o concurso é novo. E ano passado, sabe quantos se aposentaram? 15 e 20. Ou seja... Trocou 6 por meia dúzia. Pior, porque na verdade isso foi no ano passado e isso só vai no ano que vem. Os que vão se aposentar esse ano então, e no ano que vem. Vai continuar o 10º do mesmo jeito. Vai continuar menos. Então nós temos que fazer concurso todos os anos. A Academia de Polícia, Nacional de Polícia, que é uma academia de excelência, ela tem capacidade para formar 1.200 policiais por ano. É isso que nós temos que fazer, formar. Então nós vamos trabalhar na Câmara para que tenha orçamento para isso, para que o governo, de fato, pressionar o governo para que ele faça isso. E defender a Polícia Federal, dando mais autonomia. A Polícia Federal hoje pode chegar e trocar o diretor-geral porque ele está fazendo a investigação aí de um outro candidato e que o presidente não gostou. Está errado. É erradíssimo. Nós temos que ter um mandato
igual o Procurador-Geral da República tem. Né? Ou seja, transformar isso, dar mais autonomia, esse mandato é por tempo limitado e de uma forma que não coincida com o presidente, né? com a eleição do presidente da República, exatamente para o presidente não nomear aquele que ele entende que seja mais colado a ele. Para os nossos ouvintes entenderem, o que o Leire falou é mais ou menos o que acontece com a GFIS aqui em Brasília, né? É onde ela tem autonomia própria, é do governo, é um órgão do governo do Distrito Federal, mas tem autonomia própria, né? Exatamente. Isso é importantíssimo para você evitar qualquer tipo de interferência. Eu não estou dizendo, eu quero deixar bem claro, né, porque eu já fui desse grupo, coordenei esse grupo de inquérito supremo, que haja, nunca meu diretor, né, nos 6 anos que eu fiquei lá, ele me ligou pedindo para que deixasse de fazer isso ou para saber informações de inquérito. Nunca me ligou. Mas não basta ser, tem que parecer. Então nós não podemos ter essa possibilidade de ter uma influência no diretor-geral. Os 200 cargos de confiança hoje na Polícia Federal, esse sim já teve essas situações assim, eles são nomeados pelo gabinete da Casa Civil ou pelo diretor-geral. Então, ou seja, é isso que nós queremos fazer. Não, quem tem que nomear é o diretor-geral. O diretor-geral é nomeado pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado, como é feito em outros cargos, né? E os outros cargos são nomeados do livre convicção do diretor-geral. Porque aí você tem certeza de que nós não vamos ter para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Aí tem um candidato à presidência da República que diz que quer criar uma força de segurança com 5.000 homens para cuidar só da região Nordeste. Que coisa, hein? Vocês veem Nordeste ou de fronteira? Não, Nordeste. Eu já ouvi essa, aí não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Você entendeu? O que existe, e é uma coisa que pode ser estudada, é você criar uma polícia de fronteira, realmente. Porque assim, o preparo é diferente. Então você pode criar uma força, né? Pode ser dentro da Polícia Federal, aí a gente tem que estudar, sentar e ver isso, e criar uma força para as fronteiras. Agora, não adianta policiais só nas fronteiras, tem que ter tecnologia e inteligência. Porque a nossa fronteira não tem como, né, Justiça? Você dá todos os policiais darem as mãos para fechar a nossa fronteira. Não dá. Nossa fronteira, ela muitos locais que não tem nada, né? São rios, né? Florestas. Então o que você tem que criar é tecnologia e inteligência. Muito bem, olha gente, para mim está sendo uma honra, não pelo Leiro ser um delegado de Polícia Federal, mas é a primeira vez que estou conversando com ele pessoalmente. Já ouvi seu nome, né? Mas vendo aqui as propostas dele, eu posso dizer para vocês que ele está capacitado para assumir essa vaga na Câmara Federal. Eu agradeço demais. E peço desculpas, eu estou quase sem voz, então eu estou meio rouco aqui. Eu quero te pedir desculpa porque semana passada, né, eu tinha combinado com o Renaí, né, e acho que eu que confundi a data, né, na verdade era sábado e vocês vieram na sexta, né? Faz parte. Bom, segurança pública, eu estou vendo aqui que você tem um projeto de reformulação do Código do Processo Penal e também da Lei de Execuções Penais. Como seria isso? Na verdade, hoje já existe no Congresso Nacional a reforma do Código de Processo Penal. Inclusive os candidatos que vão entrar, não ficam delegados da Polícia Civil, mas vai ficar para o próximo ano. Então está se discutindo, mas vai ficar para o próximo ano. E por que é importante? Porque hoje, assim, o criminoso ele tem que pagar pelo seu crime. Né? Nós estamos cansados de ver o criminoso, ele comete o crime e já ele está na rua. Isso não é possível. A sociedade não aguenta mais isso. Seja por diversas situações, seja por causa da audiência de custódia, que tenha a sua importância, mas nós temos que regulamentar. A audiência de custódia, ela não tem lei que fala sobre a audiência de custódia. Então nós temos que regulamentar, porque acontece muito o cara cometer um roubo e ser liberado da audiência de custódia. Não sei se o ouvinte sabe o que é audiência de custódia, mas a audiência de custódia é quando a polícia vai lá, corre atrás do bandido que está assaltando, entra numa, vamos botar aqui no Brasil todo, numa favela, entra num lugar ermo, toda dificuldade, troca de tiro e tal, prende o assaltante. Quando você prende o assaltante, leva para a delegacia, o delegado faz o auto de prisão em flagrante, verifica todas as análises do crime e encaminha para o juiz. Aí o juiz pega, senta, olha lá e fala, mas esse cara não gera perigo para a sociedade. E solta. Aí qual é o policial? A cara do policial, o ânimo do policial, que vai para a rua, né, botar a sua cara a tapa, botar a sua vida em risco, e chega o cara e é solto. Aconteceu isso com um delegado da Polícia Federal, que foi assassinado por uma pessoa
que foi solta no audiência de custódia. É lamentável isso. Eu faço muita matéria policial aqui na cidade e vejo isso na delegacia aqui do Paranoá. Às vezes o policial militar vai com aquele meliante, chega lá, né, ele passa horas ali para aquele atendimento, aquele procedimento normal que acontece, né? E aí não dá, depois de sair tudo resolvido, não dá meia hora, o cara tá na rua. Pois é. Então isso é complicado. Mas a reforma é muito mais que isso. Então nós temos que fazer com que o criminoso pague pelo seu crime. Inclusive financeiramente. Nós temos que botar o criminoso para trabalhar, claro que ele não é obrigado. Mas se ele quer reduzir a pena dele, ele tem que trabalhar. E ele tem que pagar pelo crime financeiramente. Se ele tem que pagar financeiramente, ele vai querer trabalhar, porque ele vai ficar com esse ônus. Então, e o trabalho vai fazer um outro lado, que é o quê? Ressocializá-lo. Porque também não adianta, nós não temos pena de morte, nem prisão perpétua. Para ter isso, só mudando a Constituição. Porque eu não acredito que isso vai acontecer. Só mudando a Constituição não, só fazendo outra Constituição, outra Constituinte. Que eu acho bem remota essa possibilidade. Então, como nós não temos isso, o preso, ele vai sair. Pode ser 2, 5, 10 anos, mas ele vai sair. Então, se ele entra e sai pior, o que adiantou? Ele vai voltar a cometer o crime. É o que a gente chama de enxugar gelo. É o cara entrar para o sistema penitenciário, que em grande parte é controlado por facções criminosas. Aí o cara entra como jovem aprendiz e sai com mestrado no crime. Então tudo isso tem que mudar, né? E a lei de execuções penais é isso. Esses saidões aí, José, quantos casos você estão trabalhando na área policial? Quantos casos você já ouviu de pessoas que nos saidões cometeram crime? Verdade. Morrem, não voltam, cometem crime. Então, assim, isso é um absurdo, isso tem que mudar. Nós queremos fazer o criminoso pagar pelo crime, mas também, através de parcerias público-privadas, criar condições de fazer presídios agrícolas, presídios de escola. Isso, onde eles para se alimentarem, têm que trabalhar. Isso, e ressocializa, porque ele vai sair de lá com uma profissão. Isso é verdade. Porque também não adianta, se o cara ficar lá e não tiver nada, ele vai voltar para fazer o quê? Quem é que contrata um preso? Ninguém. Realmente o que você fala é verdade. A gente observa que o próprio sistema carcerário está indo por água abaixo. A gente observa também situações de famílias que às vezes vai visitar essas pessoas que estão lá presas e passa por uma série de constrangimentos antes de entrarem ao local, né? Agora, Leide, vamos falar sobre os partidos. A gente observa que os partidos políticos, de uma forma geral, tem mais homens do que mulheres. Como você vê isso aí? Qual a sua opinião? Você acha que tem que ter mais mulheres ou ter uma igualdade ali dentro? Na verdade, os partidos, isso que você está falando é um reflexo de quê? Da sociedade, né? Quantas pessoas nós temos como ministro de Estado, né? Ministra mulher? Quantas pessoas nós temos em cargo de chefia sendo mulher? Né? Isso na Polícia Federal. Sabe qual a porcentagem de mulheres na Polícia Federal? 9%. Então, assim, o que nós vemos hoje é, de fato, uma discriminação contra as mulheres. Então, e para piorar, elas, além de discriminadas, são as maiores vítimas, porque na última pesquisa do Atlas da Violência, as mulheres são as maiores vítimas, são os jovens e as mulheres. Né? Os feminicídios que ocorrem aí numa quantidade gigantesca. Nós só temos uma delegacia hoje da Polícia Civil aqui, mas não é culpa da Polícia Civil também não. Sabe por que não é culpa da Polícia Civil? A Polícia Civil aqui tem o mesmo número de policiais, assim, de 1993. Verdade. Como é que você consegue deixar delegacias abertas se você não tem policiais? Então a gente precisa... E ainda existe um sobrecarrego nisso aí, né? Que tivemos aqui a nível de Distrito Federal algumas delegacias que passaram a ser centrais de flagrante, né? Mas o problema é isso, você sabe, porque eu trabalhei, por exemplo, numa delegacia 10ª DP. Eu fui lá conversar com o cara, não tem policiais, não tem como manter aberta. Não é porque eu não quero, não. Para mim seria ótimo manter a delegacia. Eu trabalhei lá, nós fazemos ronda, fazemos flagrante, tudo, mas não tem policiais. Então, como é que você vai fazer? Quando você não tem, você faz o quê? Enxuga, junta em 3, 4 lugares para fazer um flagrante. Isso é o certo? Não, claro que não. Agora temos que colocar mais policiais então, né? Então, e a Polícia Militar a mesma coisa. A Polícia Militar já teve 18 mil policiais em Brasília. Hoje tem menos de 11. Verdade. Então, assim, tudo isso, aí você quer cobrar da segurança pública, nós temos que cobrar dos nossos governantes. Isso. Né? Que Dinheiro para os cabos eleitorais dele, dinheiro para botar os cargos comissionados tem. O GDF está aí aos montes. Inclusive vários deles tiveram operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, desculpa, sobre essas administrações regionais. Não são todas, não estou dizendo que todas as administrações são corruptas, não é isso.
Mas nós tivemos vários casos aqui em Brasília, já feito pela Polícia Civil agora esse ano. Verdade. Demonstrando irregularidades em licitações. Ou seja, dinheiro para esse pessoal, só no Serviço Público Federal, são 100 mil cargos comissionados. Né? E aí a pessoa que fica ali estudando o concurso público ali, né, ela vê, poxa vida, a pessoa não tem nenhum conhecimento e é colocada ali. Fora os fantasmas, né? Aí, a gente teve muito isso, investiguei muito os funcionários fantasmas. E mesmo em cargos comissionados, tem aquelas pessoas que têm até a formação e são colocadas em cargos menores, enquanto pessoas que não têm formação nenhuma estão em cargos maiores que nem pode, né? É porque não tem meritocracia, né? Verdade. É o amigo. É. Né? E por isso que existe o concurso público. Verdade. Leiro, fala um pouquinho mais sobre outros projetos que você tenha chegando à Câmara Federal. Nós queremos endurecer a questão do combate à corrupção. E um dos pontos principais é transformar o crime de corrupção em crime hediondo. Porque o crime hediondo, ele vai fazer com que o criminoso, porque o corrupto ele é um criminoso, ele fique mais tempo, né? Ele tenha menos condições de voltar a delinquir. Né? E é uma forma de mostrar à sociedade que não é só o pobre, porque o corrupto em geral é uma pessoa de poder. Né? Então, é importante a gente ter esse endurecimento das leis no combate à corrupção. Né? O outro é a criminalização do enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? É o cara que entra para cargo de deputado federal e aí no imposto de renda dele, antes dele entrar, ele tinha 10 milhões de reais na declaração de imposto de renda dele. Aí, Jesus, 4 anos depois, quando ele sai, ele tem 1 bilhão. Ué, mas como? Você ganhou na loteria? Você recebeu uma herança? Porque no seu salário, amigão, não tem como. Né? Só que hoje, eu tenho que provar que esse dinheiro é ilícito. Eu quero reverter. Eu quero que seja crime, o enriquecimento ilícito. E ele é que vai ter que provar que esse dinheiro é lícito. Então, essa é uma mudança que vai favorecer, né, esse combate à corrupção. E a outra é aumentar a pena, essa sim, aumentar a pena de caixa 2. Porque hoje o político fala assim, não foi corrupção não, eu recebi 5 bilhões aí de uma empresa aí de engenharia, mas foi só caixa 2. Só, né? Hoje nós estamos vendo isso. Pessoas, candidatos, concorrentes meus, utilizando a máquina, utilizando milhões de reais, né, fazendo inúmeras propagandas eleitorais, usando de tudo que não pode, né, para ganhar a eleição. Agora eu pergunto, quem está fazendo isso agora, numa campanha eleitoral? E quando entrar, vai fazer o quê? Quem que vai gastar 2,5 milhões do seu bolso para entrar na Câmara Federal, gente? Isso que está declarado, fora o que não está declarado, porque muitos aí já têm caixadores. Então, é assim que nós queremos fazer a política. Por que nós não podemos fazer uma política honesta, em que o tempo do programa eleitoral é dividido entre todos, o fundo partidário é dividido entre todos, e que as pessoas aí possam mostrar as suas propostas de forma igual, isso, sem abuso do poder econômico. Então, esse combate tem que começar agora. E só tem uma pessoa que pode fazer isso aí, é o eleitor. Verdade. Tanto não votando, como denunciando. Você sabia, José, que tem um aplicativo que a gente baixa em todos os celulares, chamado Pardal? Isso. Esse aplicativo é um aplicativo do TSE e do TRE. Se você abaixar esse aplicativo e você colocar lá, se você vê uma irregularidade, denuncie, tire foto e mande. Vamos ser fiscais, vamos ajudar a passar limpo o Brasil, a passar limpo a nossa política. Eu costumo dizer aos nossos ouvintes aqui que nós não podemos ficar acomodados em casa, só vendo acontecer e reclamando de rede social, não. Tem que denunciar, tem que participar. E depois que entrar, são 4 anos que vai ter que aguentar esse cara. Pois é, isso mesmo. Em relação à suplência para Senado, para deputado federal, você tem um projeto em mente que tem que verificar se aquele suplente escolher o mais votado, seria assim? Como é que é? Na verdade, nós temos que fazer uma reforma política geral. Né? A situação hoje ela é feita para privilegiar as pessoas que já estão. Nós já falamos aqui da questão do voto distrital, voto facultativo, né? A questão do suplente é que hoje, um senador, ele é eleito, mas se ele sair, quem vai ocupar o cargo dele é um suplente, que não foi eleito pelo povo. Isso. Então, eu acho que igual na Câmara dos Deputados, não. Na Câmara dos Deputados, se um suplente sai, se um titular sai, é eleito o segundo mais votado daquela coligação.
né, o mais votado daquela coligação. Ah, na Câmara Federal já assim, tem assim. Já é assim. O Senado aqui não é assim. Ah. O Senado é de uma pessoa que nunca foi. Nós temos hoje um caso de um senador que nunca foi eleito pelo povo. Então nós temos que mudar isso. Agora, nós temos que fazer mais, nós temos que diminuir a quantidade de partidos, nós temos que diminuir a quantidade de deputados. Para que 513 deputados? Pelo amor de Deus. A Câmara custa 5,2 bilhões de reais por ano. Sabe qual é o orçamento da Polícia Federal? A Câmara é 5,2 bilhões. A Polícia Federal são 6 bilhões. Somos 11 policiais atuando. A Polícia Federal é uma das empresas que dá mais retorno. Se fosse uma empresa privada, é uma das empresas privadas que daria mais retorno no Brasil. Porque o tanto de corrupção que ela consegue estancar. Verdade. Só a Lava Jato, são 38 bilhões de reais já de pedido de ressarcimento e com as multas. 38 bilhões. Então, 8 vezes, né, 5 vezes mais do que os orçamentos aí das polícias. Então, nós precisamos incrementar as polícias para quê? Porque se a gente aumentar o orçamento... Você já imaginou se a polícia tivesse um orçamento de 18 bilhões? O que nós teríamos? Se 6 ela já faz isso, todo dia tem uma operação da Polícia Federal. E, aliás, eu quero dizer, eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm dizer a Polícia Federal está com oportunismo político em época de eleição. Não, sabe qual é o oportunismo político? São as pessoas que têm detentores de cargo prerrogativa de foro se esconderem atrás do Supremo Tribunal Federal. Pela prerrogativa de foro ou nos tribunais. Porque são não é culpa deles também não. É porque não estão preparados para isso, não tem estrutura nos tribunais. E aí quando ela perde o foro, porque ela é candidato, volta para a primeira instância, que é rápida. Uhum. E aí acontece isso. E eu fiz até um vídeo, ó, a Polícia Federal, o Ministério Público, eles não entram de férias quando tem eleição não. É o tempo todo dia integral trabalhando. Se o cara perde foro privilegiado e vem para cá, pau nele. É corrupto, tem que fazer mesmo. Não tem que deixar, não vamos fazer agora porque eleição, não. Se ele tem as evidências, tem que fazer mesmo. Né? Então, assim, é isso aí. Tem que punir corrupto. O lugar de corrupto é na cadeia. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? E trazer dinheiro de volta dele, que é um outro ponto que hoje a gente tem uma dificuldade de trazer o dinheiro de volta. Porque o dinheiro, os países internacionais, isso no caso dos países, o dinheiro está fora do Brasil. Ele demora para a gente vir. E a maioria hoje utiliza, dos colarinhos brancos, né, disso, ele utiliza a remessa para o exterior. Então nós temos que fazer o quê? Criar uma lei que faça com que esse dinheiro volte já na segunda instância, por exemplo, na condenação em segunda instância. E não espere, igual a prisão em segunda instância, e não espere até o STF, porque senão vai demorar anos. Vai ter muita coisa, nós temos que mudar a questão da prescrição. Quantos crimes aí se prescreve? Já ouvimos falar de políticos que o crime prescreveu porque demorou anos para ser condenado. Verdade. Então nós temos que mudar isso tudo. E hoje na era da informatização, né, acho que não deveria demorar tanto, né? Porque a investigação que vocês fazem é rápida, né? Mas é outro ponto, nós temos que diminuir a quantidade de recursos. Hoje, o cara que tem um bom advogado, e não estou fazendo nenhuma reclamação aqui com a OAB, pelo contrário, a OAB tem sido, os advogados têm sido parceiros da Polícia Federal e das polícias, porque fazem o contraditório e aumentam a garantia, né, do contraditório e da prestação da punitiva. Mas hoje, a quantidade de recursos que tem direito, você vê essa coisa dos embargos de declaração. Tem um caso, que foi um jornalista que botou numa das televisões abertas, de uma ementa, né, que é uma decisão judicial. O cara, 18 embargos de declaração. Embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de agravo, tal. Demorou 4 anos, só nesses embargos de declaração. Não dá, nós temos que mudar. Nós temos que. O povo lá que está lá embaixo, né, que está precisando de ver o dinheiro chegar, ele não vê o dinheiro chegar e não vê o corrupto dele. Já mudamos bastante, né? Nós estamos vendo muitos políticos aí corruptos presos. Isso iniciou, não foi nem com a Lava Jato, foi com o mensalão. Alguns sindicatos aí, né, querendo, no fim da força, tirar, né, da cadeia e tal, né, mas a lei está aí para isso, né? A lei é para todos. Verdade. Não é só para o pobre, não. Isso. Não é para todos. E tem que ser assim. E tem que ser, tem que ser. Verdade. Aliás, quem deveria dar mais exemplo era o agente público. Verdade. Porque ele está ali imbuído do compromisso de defender a população. Eu costumo dizer, Leiro, que o servidor, ele é o funcionário do povo. O patrão é o povo. Né? Então, é por isso que meu lema, eu quero entrar na Câmara Federal para servir e não para se servir. Certo.
Leiro, você fala aqui sobre música, você tem paixão por música? Eu sou cristão e frequentei muitos movimentos das igrejas, e a música sempre foi a forma que eu vi Deus entrar, né? Deus entrar no meu coração. Eu sempre gostei da música. Infelizmente, é uma frustração minha, não toco. Tem um violão lá que fica me olhando todo dia, mas não toco. Mas eu sempre gostei muito, né, de música. E o que eu vejo que a música, na verdade, ela tem duas grandes importâncias. Além desse bem-estar social, pessoal, na verdade, a música, ela faz com que você tenha uma geração de empregos gigantesca. Vamos pensar numa pessoa que faz um show, né? Olha a quantidade de funcionários, de geração de emprego que nós temos ali. Temos o pessoal que monta o palco, temos o pessoal da técnica, do som, da maquiagem, temos o pessoal que faz a segurança, o pessoal que monta, né? o pessoal dos restaurantes. Então é uma quantidade gigantesca de geração de emprego e que nós precisamos incrementar. E aí eu te digo, um joguinho eletrônico, nada contra os joguinhos eletrônicos, mas um joguinho eletrônico, ele não paga imposto de importação. Mas um violão que é importado paga 40% de imposto de importação. Certo. Aí eu lhe pergunto assim, você tem filhos? Tenho sobrinhos. Pronto. Crianças e adolescentes. Pronto, você imagina, é melhor essas crianças ficarem jogando joguinho até 3 horas da manhã, ou ele tem um violão, né? Ele se sociabilizar com as outras pessoas, ele sair com grupos e tal, né? É muito melhor. Então, hoje, nós temos uma inversão de valores. Nós temos que privilegiar aqueles setores que vão trazer até a agregação da própria família. Verdade. Os filhos hoje ficam o dia inteiro no computador, né? Então nós temos que... E a música é isso. Então nós vamos fazer o quê? Reduzir o número de... A ideia é reduzir, né, a carga tributária sobre os instrumentos musicais, para que qualquer pessoa, não só os profissionais, qualquer pessoa possa comprar um instrumento musical mais barato. Nós vamos fomentar as lojas, porque vai aumentar a venda, né? Nós vamos fomentar a área da música, porque mais pessoas vão estar utilizando a música. Então eu acho que isso é importante a gente trabalhar. E o outro aspecto, que aí entra com várias outras coisas, é que a música é uma forma de inclusão social. E hoje, eu digo para vocês assim, que segurança pública não é só um caso de polícia. Polícia é a última barreira para o caos. Quando todos os outros setores da sociedade falham, de alguma forma, é a polícia que é demandada. Quando falta emprego, assistência social, cultura, quando falta saúde, educação, quando falta isso tudo, vai desembocar na polícia, vai desembocar na segurança pública. Não adianta também só colocar policiais não, porque a maquininha de criminosos vai continuar formando na base da sociedade. Nós temos que pegar as nossas crianças, os nossos jovens, e acolher essas crianças, pela família e pelo Estado. Porque se nós não acolhermos as nossas crianças, sabe quem vai acolher? Os traficantes, as facções criminosas, o crime organizado. E a música, ela é a melhor forma. Nós temos um projeto, a associação, eu sou vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Nós apoiamos um projeto chamado Batucadeiros. Esse projeto é um projeto do Recanto das Remas, que pegou crianças que estavam lá no Recanto das Remas e ensinou música para essas crianças, através da percussão. Eles não tinham nem instrumentos, através da percussão corporal. Essas crianças já foram para a Europa fazer apresentação ao convite de outros governos. Olha que legal, uma criança que estava lá, que de repente estava fumando maconha, estava usando droga e tal, e foi pensada por esse projeto, estuda num período, e faz essa atividade de estar no outro período, e foi fazer uma apresentação na Suécia, na Finlândia. Olha que legal. Tem pessoas ali que começaram nesse projeto e hoje são formadas em música na UNB. E isso vai mudar a segurança pública. Porque eu não estou ensinando música, eu estou dando cidadania para essas pessoas. Nós temos no Itapuã, Leiro, duas ONGs lá que tem corais formados por crianças e adolescentes da comunidade. Já temos jovens, né, que já estão trabalhando, já viajaram também. E é bonito esse projeto de vocês, esse projeto seu, porque realmente dá cidadania, né? Isso aí. Dá Todos esses cidadania. projetos são bonitos. Agora, ainda se falando de música, aí eu falo das rádios comunitárias. Quando você chegar lá na Câmara Federal, com certeza você vai chegar. Aliás, eu apoio o projeto que agora vai para a Câmara, o projeto das rádios das mudanças, né, dos das mudanças para 150. Gostaria até que fosse para 300, mas 150 já é pelo menos uma melhoria nas condições, então sou favorável a esse projeto. E a mudança dos dials também, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa região mesmo, Paranoá, nós temos aqui duas emissoras de rádio
comunitária na mesma frequência, né? Aí você vai em Recanto das Emas, tem de lá, vai em Planaltina, tem tudo na mesma frequência. Então isso é ruim, né? Porque a gente chega da metade chega na metade do Paranoá para baixo, a outra emissora da metade do Paranoá para cima já é outra rádio, isso não é legal. É o bom que cada um tem a sua frequência que vai, né, onde o povo está realmente. E a rádio comunitária, ela é de suma importância, não tenho dúvida disso. Mas você ia falar da chegando, era isso mesmo. Você Chegando na Câmara Federal, por favor, nos ajude as rádios comunitárias, porque é importante. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Ela que aproxima, né, da população, não tenho dúvida disso. Verdade. Não desmerecendo os colegas das emissoras comerciais. Até porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E aqui a gente fala a linguagem do povo. É isso aí. Aqui a gente não só toca música, a gente traz o ouvinte, a gente traz o parlamentar, a gente traz o candidato, não tem esse negócio. É isso aí. Bom, educação. Educação a gente observa que vai de mal a pior no nosso país, né? Professor recebendo salário muito baixo, principalmente da nossa região norte-nordeste. A gente observa isso. Você tem algum projeto chegando à Câmara Federal para dar uma alavancada junto com a bancada federal para melhorar a qualidade da educação no país? A educação, voltando a essa questão da inclusão social, um dos grandes pontos hoje que falha para a segurança pública é exatamente a educação. Então, na meu ver, nós temos que ter uma educação privilegiada e temos que ver legislativamente o que é possível, porque muito disso também envolve o executivo, mas é fazer com que a educação seja tempo integral. É a mesma coisa, nós temos que tirar as crianças da rua, porque se elas ficarem ociosas, os traficantes vão utilizar, as facções criminosas vão utilizar. Né? O professor hoje talvez seja uma das profissões mais importantes, porque é ele que vai fazer as novas gerações. Então ele tem que ser valorizado, seja através de um piso salarial unificado, porque tudo isso envolve, né, muita coisa. Tem estado que está quebrado, tem estado que tem mais condições, mas também às vezes está quebrado porque teve corrupção. É isso que eu ia falar agora. Então assim, nós temos que sentar e ver, mas o fato nós temos que privilegiar, nós temos que dar atenção muito grande aos professores. E a educação? Eu sou favorável à educação de tempo integral e, pelo amor de Deus, temos que mudar, né, o conteúdo das nossas crianças. Assim, não tem cabimento. Eu estava falando numa rádio, uma vez eu fiquei, uns 3 anos atrás, meu filho tinha 12 anos, 11, 12 anos. E eu sentei com ele para ajudar ele numa prova de biologia, porque ele tinha que saber qual era o gameta masculino da pteridófila. Pelo amor de Deus, para que o senador, para que uma criança tem que saber isso? Qual é uma gameta de reprodução de uma árvore, da categoria pteridófila? Nós temos que mudar isso. Né? Isso é exigido, mas aí eu fui conversar com você e falou, bora, mas na hora que ele for fazer as provas, vestibular, vai cair. Então, isso aí é o que a pessoa tem que estudar quando for fazer o quê? Quando for fazer biologia, botânica, nem biologia, botânica, quando for engenharia florestal. Né? Mas não, hoje se aprende muito disso e não temos por exemplo, moral e cívica. Não temos o hino nacional. Você tocou no assunto. Eu recebi alguns colegas aqui quando surgiu a ideia de trazer aqui para o DF a educação moral, a disciplina, né, educação moral e cívica. E eu falei, opa, essa tem que voltar mesmo. Claro. E aí alguém falou, de jeito nenhum, não tem como, porque isso foi na época do militarismo. Gente, uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a educação moral e cívica te ensina o civismo, te ensina a tua moral, patriotismo. Agora, OSPB, que é uma outra disciplina, que é a Organização Social da Política Brasileira, é outra coisa. Não, tem que voltar. Eu acho que deveria voltar assim. Essa coisa da criança, ela ouviu o hino nacional uma vez por semana. Isso é bonito, hoje as crianças perderam isso. As crianças hoje só vivem nesse mundinho. Nós estamos robotizando as crianças. Os colégios, eles querem pontos, notas, para poder dizer, olha quantas pessoas passaram na vestibular, etc e tal, entrar na faculdade. É isso que as escolas hoje estão desculpa. É isso que as escolas hoje estão forçando. Porque o que deveríamos ter é aula de teatro, né? Aulas de humanas, coisas que vão fazer as pessoas se tornarem mais humanas e não robôs.
É isso que nós precisamos para a nossa escola. É claro que isso o deputado não vai fazer sozinho. Lógico, né? lógico. Ele precisa de todo o executivo, políticas públicas, mas eu estou dizendo que a nossa ideia é essa, e o que a gente puder fazer dentro da Câmara Legislativa, dentro da Câmara Federal para isso, inclusive, e aí sim eu posso fazer. Nós temos um compromisso, que é um compromisso inclusive do protocolo do REGUF, de apoiar 9 medidas aí, e uma delas, de compromisso de apoiar, uma delas é exatamente você só dar emendas parlamentares, uma delas para a educação. O senador Regufo, por exemplo, as pessoas não podem não saber, hoje as únicas colégios que foram reformados pela rede pública foram reformados com emendas parlamentares do senador Regufo. E é isso que nós queremos fazer. É segurança, saúde e educação. Temos que privilegiar essas áreas que são as áreas mais carentes. Né? E é um absurdo um senador e um deputado que termina o seu mandato e não usa suas emendas parlamentares, acredite. Tem senador e deputado que termina o seu mandato, ele tem direito a uma emenda parlamentar, mas ele não usa. E tem que usar. Agora eu já vi a parlamentar pegando a emenda, usando a emenda parlamentar para outra cidade. O cara é eleito para o Brasil e vai dar para outra cidade, pelo amor de Deus. Por que não investe em hospitais? Por que não investe, né, ambulâncias? 15 ambulâncias hoje que chegaram do SAMU foram com emendas parlamentares do senador Regufo. Hoje nós temos remédios na rede para câncer, na rede hospitalar, por emenda parlamentar do senador Regufo. É isso que nós temos que fazer, usar em prol da população. Leiro, você falando aí das ambulâncias, falando Por falar nisso, já vi aqui um violão chegando aqui. Daqui a pouco vou bater um papo com as meninas. Acabamos de falar aqui a importância da música. É isso. Esses jovens, essas crianças, esses jovens é que vão salvar esse país. A segurança pública está na mão dessas pessoas, porque essas pessoas têm cidadania, têm inclusão social, elas estão atuando em projetos, né, em ações bonitas que engrandecem. E é isso que nós precisamos, por isso que a música tem que ser valorizada. E é por isso que a rádio comunitária está aqui. É isso aí. Porque aqui a gente abre e espaço. E vamos apoiar sempre. Agora, Leiro, falando aqui sobre as ambulâncias, a gente recebe no Distrito Federal muitos pacientes de outros estados, né? E com isso a saúde incha, né? Os atendimentos, enfim, já é precário aqui a nível do DF, como é precário em todo o Brasil. Você tem algum projeto para tentar minimizar essa situação? Isso é uma política pública de executivo, né? Não consigo aqui. O que a gente pode, enquanto parlamentar, é atuar em conjunto para fiscalizar. Esse é o ponto principal que talvez o eleitor não saiba. A Câmara Legislativa e a Câmara Federal, ela é responsável pela fiscalização, a Câmara Distrital pela fiscalização do governo do Distrito Federal e a Câmara Federal do governo. Então, nós temos que atuar fortemente nessa fiscalização. Hoje o GDF faz o que quer, principalmente porque não há essa fiscalização. Na verdade, isso não é uma novidade. Dos 24 deputados distritais hoje no Distrito Federal, 18 têm investigação criminal. Então, nós temos que mudar isso. Gente, por que não colocar pessoas de ficha limpa? Aí tem alguns deles que estão saindo se dizem novos, são os candidatos novos a deputado federal, mas são candidatos a distrital com investigação criminal. É novo para federal, mas era da mesma linha da distrital com investigações criminais. Não é possível que a gente não consiga eleger pessoas que sejam ficha limpa. Pessoas que não estão comprometidas com todo. E não só, veja, nós temos que ter outro cuidado. Porque a nossa política hoje, ela faz o seguinte, já que eu não posso, porque eu estou com um problema na justiça, eu vou eleger meu filho, eu vou eleger meu irmão, eu vou eleger meu apadrinhado, eu vou eleger minha mulher. Então, isso que nós temos que ver, pessoal. Cuidado para vocês não estarem votando em pessoas que se dizem novas, mas que na verdade não são novas. Fazem parte de uma oligarquia que acabou com Brasília, né? Que fez não só Brasília, como no Brasil todo, né? Outros candidatos aí. Nós temos que votar, nós temos condições de votar em pessoas que são ficha limpa e que estão vindo aí. Nós temos exemplos de pessoas boas também, distritais, eu não vou dizer, eu gosto sempre de dizer, porque eu acho que a gente tem que ser justo. Sim. O Cláudio Abrantes, por exemplo, é um deputado distrital hoje, mas é um deputado distrital que tem N projetos bonitos, não está, inclusive um apoiador da música, né? Verdade. Não podemos generalizar e achar que também
de toda forma você só tem gente corrupta, não. É engraçado, eu tive a oportunidade de entrevistar o Cláudio Abrantes quando ele não era nem deputado, né? Ele era o Jesus, né? Lá na Via Sacra de Planaltina. Isso, e eu por 10 anos lá. Isso, eu era repórter lá da Rádio Nova Aliança, né? Que é emissora católica aqui do Brasil. Uhum. E do nada, né? A gente naquele conhecimento, aquela coisa toda, do nada eu vejo o cara candidato, né? E eleito, né? Bem legal. E ele realmente tem Ele tem um projeto, por exemplo, que é na área de segurança pública, que eu gostaria muito que o nosso governador implantasse, que é o projeto do botão do pânico, nos ônibus. Verdade. Esse é um projeto belíssimo, porque hoje você tem muitos assaltos dentro dos ônibus. E esse botão ficaria ali de acesso ao motorista e ao cobrador, para caso houvesse algum assalto, ele poder acionar e a polícia prontamente chegar. Mas o governo, por pressão das prestadoras de serviço, né, de transporte, não implementou ainda. Porque se aquelas câmeras que tem dentro dos ônibus funcionassem em tempo real, seria mais uma forma de coibir, mas... Tem coisas que são absurdas. Eu vou dar, o senador Regufe tem um projeto de 120 milhões que partiu dele, mas virou um projeto de bancada, pelo valor, para construir o Hospital do Câncer. Agora surgiu aí dizendo que vai construir o GDF. Quer dizer, mas ficou esse parado mais de um ano para construir um Hospital do Câncer. Quantas pessoas isso poderia ajudar? Verba parlamentar de bancada. Nós temos uma obra no Itapuã, uma Praça da Juventude, que na verdade não é uma praça, é uma mini Vila Olímpica, que já se arrasta essa construção, essa execução dessa obra, já se arrasta há quase 10 anos. Está lá. É uma obra também de cunho federal, a primeira verba que veio para a cidade, para o GDF na verdade, veio do deputado Ronaldo Fonseca, né? E até o momento está lá parada, né? Lamentável. Maravilha. É complicado. Isso é o descaso com a população, né? A corrupção, hoje são 200 bilhões por ano de corrupção. Isso está no site do Ministério Público Federal. Se estima-se que são 200 bilhões por ano de corrupção. Né? Por isso é que eu falo que a corrupção é o grande câncer da nossa sociedade. É dinheiro que poderia estar chegando para todo mundo, inclusive desse nosso estádio. Eu não vou nem entrar no argumento se ele era importante ou não. Eu só vou dizer que o estádio teve 500 milhões de reais de desvio. Quantas escolas, quantas unidades de pronto atendimento, quantos medicamentos poderiam ser comprados com 500 milhões? Isso eu estou dizendo só de desvio. Não estou nem entrando no argumento de que não era necessário, porque nós não temos futebol, não. Só de desvio de recursos públicos, 500 milhões. E tem pessoas envolvidas nisso que estão aí querendo se candidatar a colocar alguém. É difícil demais. A cara de pau do corrupto é rir da nossa... Eles estão rindo da nossa cara. E se o cidadão comum não tiver atenção a isso, nós vamos ficar mais 4 anos vendo tudo isso acontecer. É verdade, o cidadão tem que dar... E é por isso que eu estou me colocando à disposição. Para ser uma opção. Não sei se você é eleito, estou trabalhando dignamente, honestamente, seguindo todas as regras, com um orçamento mínimo, mas eu estou aí, na rua, e tenho visto assim, quando eu entrego para as pessoas um panfleto, e eu digo assim, eu sou candidato a deputado federal, as pessoas olhem, às vezes riem, às vezes fazem aquela cara de nojo, às vezes não recebem, nem olham para mim. Porque essa é a visão que a população tem do político. Infelizmente. Mas quando eu entrego para ele e digo assim, eu sou um delegado da Polícia Federal e eu sou candidato a deputado federal, as pessoas me olham e falam, meu Deus, graças a Deus que a Polícia Federal está vindo no nosso socorro. Porque hoje não basta mais prender, hoje nós temos que ocupar os espaços. Porque se nós não ocuparmos, essa mesma bandidagem vai continuar a ocupar a Câmara Federal. Muito bem. O que você acha, Leiro, dessa situação de políticos viajarem com dinheiro público? Olha só, a questão dos privilégios, nós temos que acabar com isso. Está aí nas minhas propostas, aí 9 propostas, 9 itens. Alguns até usando o próprio avião da Polícia Federal. Não, isso é ridículo. Hoje você não pode utilizar o recurso público para fazer viagens, né, para uso, por exemplo, hoje, você sabe um dado que interessante? Os parlamentares do Distrito Federal, os deputados, eles usaram de dinheiro para combustível o equivalente a 6 voltas. 6 voltas na Terra.
Você quer saber? Você entende isso? Assim? Olha, meu amigo ouvinte. Os nossos deputados usaram em gasolina, através de verba indenizatória, que eles têm direito, a dar 6 voltas na terra. São 8 deputados federais. 6 voltas na terra. Pelo amor de Deus, quem é que consegue fazer isso? Isso é rir da nossa cara. Né? O gabinete de um senador, eu não sei se você já foi no gabinete de um senador ou um deputado. Já. O deputado é desse tamanho dessa sala aqui. Ou mais, né? Não, é o menor. É desse tamanho. O deputado é desse tamanho aqui. Ele pode contratar 25 assessores. Vai caber aonde, pelo amor de Deus? Quantas pessoas tem aqui? Tem umas 10 pessoas aqui. Mais ou menos isso. E está aqui, onde é que não tem mesa? Mas não, eles têm direito a 25. Nosso compromisso é só colocar 9, porque isso é possível. É abrir mão da verba indenizatória. É abrir mão de salários extras. Por que os parlamentares têm salários extras? Além, não estou falando 13º não. Que aliás é uma aberração. Isso que um candidato falou que vai acabar com o 13º, que deveria acabar com o 13º e o adicional de férias. Pelo amor de Deus. O cara, em vez de ficar calado, né, vai falar uma besteira dessa, pelo amor de Deus. É o cara que não tem projeto. Pelo amor de Deus, falar isso nem demagogia é, porque isso é tão antipopular, né? É o cara de falta de preparo. O trabalhador já está tão lascado, né? E o cara vai tirar o 13º do trabalhador. Agora, salários extras? Aí. Por que o parlamentar tem que ter salários extras? Né? Nós temos que acabar. E outra coisa, compromisso meu, Jussi, pode escrever aí. Aliás, já está escrito no meu panfleto. Eu não vou sair, se eu for eleito, eu não saio para ocupar outro cargo público no executivo. Eu vou cumprir o meu mandato, porque eu fui eleito para isso. O povo te botou lá para isso. Botou para isso. Não para eu pegar uma secretaria no governo estadual e deixar o povo que me colocou lá para outra pessoa. Isso é a falta de ética, falta de consideração. Então está no meu panfleto que eu não saio do meu mandato e não indico também ninguém para cargo no executivo. O parlamentar ele tem que ser independente. E o que acontece hoje é que ele se elege, aí ele pede um cargo, 2, 3 cargos numa diretoria do DENIT, do não sei da onde, Parará, e ele pede isso para o governo. E aí ele fica na mão do governo. Porque se ele não votar com o governo, sabe o que vai acontecer? Esses caras que ele indicou perdem o cargo. Então eu também não vou indicar, eu quero ser independente, eu quero votar, e eu não vou ser a favor ou contra o governo nenhum. Eu vou votar pelo que eu me comprometi, pelas ideias. Se o governo apresentar um projeto importante, eu vou votar e vou lutar por ele. Se for contra o que eu prometi, ou contra as minhas ideias, eu vou votar contra. Não vou votar porque a bancada pediu para votar, não. Foi a bancada que me elegeu, não. Quem me elegeu foi o eleitor. Então se eu votar, eu vou votar a favor das ideias. E não por conta de partidos ou indicações políticas. Tá certo. Leiro, você é do PPS. O seu número? Isso, eu estou vindo aqui para o cargo de deputado federal. O meu nome é delegado, o meu nome que vai sair na urna é Delegado Federal Leiro 2323. Certo. Esse é o nosso número. E eu quero que você, se gostou das nossas propostas, acesse o site www.leiro2323.com.br. Lá vão ter as nossas propostas. Você tem um WhatsApp lá, que você pode acessar esse WhatsApp, que é o 9972-2323. Você pode pedir material digital para conhecer. E importante, como nós estamos nessa guerra de combate à corrupção até na campanha, a nossa ação é honesta, viralize. Se você gostou do nosso projeto, passe para frente, porque é isso que vai fazer a gente entrar na Câmara Federal. Eu quero ser um delegado da Polícia Federal dentro do Congresso Nacional. Por isso eu peço o voto dos ouvintes aqui. Tá certo. Leiro, eu quero aqui agradecer sua participação aqui no programa hoje. Eu acho que ainda dá tempo essa semana de você voltar aqui mais uma vez. Estou à disposição aí. Está convidado. E sendo amigo do nosso querido Renaí aqui, o Renaí sem cabelo. Renaí, quando eu conheci, ele usava Interlace. É cabra bom, um grande parceiro, tem nos ajudado bastante aí. Na verdade, a minha campanha é campanha de amigos mesmo. Porque a gente está trabalhando sem empresa, sem oligopólio, sem nada. Trabalhando ali no chão mesmo. Por isso que a voz aqui já está. E peço desculpas aí novamente aos ouvintes pela falta da voz. Repete os contatos, repete aí, por favor, a rede social. O www.leiro2323.com.br é o nosso site. Facebook Delegado Federal Leiro. O nosso WhatsApp 999722323. E o nosso número é esse aí, 2323
Vamos colocar um delegado da Polícia Federal na Câmara Federal, no Congresso Nacional, combater a corrupção e esses políticos corruptos, porque lugar de político corrupto é na cadeia. Valeu, Leiro, obrigado pela sua participação. Tá aí, gente, falamos com o delegado de Polícia Federal, candidato a deputado federal, Leiro aqui com a gente, nos estúdios da Candango. O número dele é o 2323, tá bom? Agora são 10 horas e 3 minutos em Brasília. Nós vamos de música, eu vou trazer a minha amiga Galega, que é também da área do judiciário, né? Está ali, vai bater um papo com a gente já. E vamos de música agora quem canta é o Fagner, Noturnos. A gente volta.